Então vamos para a aula hoje, é o avivamento e a missão da igreja. Estava sentado ali, a gente sempre procura refletir um pouco mais e montar. E aí a Beata Prática diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A falta de fé. É só nos olhar hoje aqui, não. Para nós hoje aqui, quantos que faltam? Claro que de repente não podemos julgar, né? Mas muitos têm problema, estão doentes, alguma coisa, né? Mas bem certinho, né? Hoje estudo, o pessoal devia estar aí para nós estudar a palavra de Deus. Igreja cheia, fazer a missão, né? A missão que Deus nos convocou, a gente vai ver na lição hoje. Nós vamos evangelizar, né? Então, o Milton está na frente do trabalho do evangelismo, né? E é um trabalho árduo, que muitos não querem fazer, e não é só a missão dele. Jesus disse a toda a igreja fazer missão aos nossos vizinhos, às nossas famílias, fazer missão onde nós estiver. Às vezes a gente quer fazer missão lá na África, mas esquece do vizinho, esquece da família. E hoje é bem típico o que está acontecendo aqui hoje, né? Nós vamos estudar sobre a missão, sobre o ídolo de Jesus, e aí a gente está em poucos aqui. Mas Deus sabe a necessidade de cada um, e quem veio aqui hoje vai aprender a palavra de Deus e vai ser mais que abençoado. Glória a Deus! Então, foi da virada de prática já, e a textual. Já estamos se encaminhando para a 11ª lição, vamos para a 12ª semana que vem. E já chegou as revistas, novas revistas da próximo trimestre, começa em abril. Quem quiser adquirir, é só falar comigo depois do curso que eu tenho ali. E vai ser um assunto muito bom e sobre família, né? Então, é o que nós estamos precisando hoje, né? Família. Então, hoje as famílias, o inimigo está fazendo tudo para destruir a família, né? E nós viemos aprender de Deus cada vez mais, né? Eu sempre me lembro daquele, até o dia dessa semana 1, o triângulo, né? Você, Deus na ponta, marido e mulher. Quanto mais nós se aproximar de Deus, mais o casal abençoado. Tudo que nós cobramos do nosso cônjuge, se nós se aproximar de Deus, nem vai precisar ser cobrado. Automaticamente Deus vai abençoar, né? Aleluia. Então às vezes a gente quer cobrar, e muitas vezes falta nós se humilhar, fazer a nossa parte, né? Mas nós vamos aprender no próximo trimestre. Então agora nós vamos ver sobre esse assunto hoje. Deixa eu ver aqui. Então, uma característica comum de todos os cristãos avivados é de fato o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulos. O amor, a alegria e a gratidão por tão grande salvação impulsiona a busca do Espírito Santo e, uma vez derramado, repercute uma vida completa e transformada. O fervor na busca pelo Consolador caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas, pois essa é a maior missão da igreja. Então, está faltando nós orar mais, porque a nossa missão que Deus deixou é para fazer discípulos, é para a missão. Tem que ter amor, alegria, gratidão por tão grande salvação que Ele nos deu. Nas vezes que eu orei, falta esse amor, falta essa alegria, falta essa gratidão. E nós reconhecemos o quão grande Deus foi para nos resgatado. Aleluia. E isso está faltando. A gente vê isso, está faltando nos dias de hoje, né? A gente pode presenciar isso, não precisa nem ir muito longe. Então, a gente vê isso aqui acontecendo, né? Mas vamos estudar então. Então vamos para a introdução. Antes também, nós podemos vigiar
e orar a fim que o desânimo e a distração, vamos cuidar dessa vida, não sejam capazes de minar a nossa sede e fervor, tanto no buscar por Cristo quanto pela salvação dos perdidos. Então a correria do dia a dia, a gente está cada vez mais correndo, é trabalho, é família, é filho, é isso, é aquilo, né? E às vezes a gente esquece e acaba se desanimando, né? Porque não busca mais a salvação dos perdidos, né? Hoje a gente só vê pessoas saindo da igreja, se distanciando dos caminhos do Senhor. Na pandemia a gente pôde ver isso, a gente pôde achava que as pessoas iam se voltar mais para Deus numa crise, que foi a pandemia, e aconteceu o contrário. As pessoas se afastaram de Deus. Então o que está acontecendo? Né? Então, como a gente vai ver antes, depois ali, homens, a gente já viu, né, as lições passadas que eu falei, grandes homens de Deus que buscaram fervorosamente por fazer missão, e mudaram países, mudaram cidades, mudaram estados, mudaram muitas vidas, né? Mas por que hoje não acontece isso? Está faltando isso aqui, porque eu acabei de falar. Falta nós buscar o fervor do Espírito Santo. Falta nós buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Falta nós orar mais. Falta nós buscar cada vez mais. A gente não está conseguindo mais buscar o Espírito Santo. Se a gente conseguisse cada vez mais buscar o Espírito Santo, com certeza a gente não teria tanto desânimo, né? Tanta tristeza, tanta luta, muitas vezes, né, que acontece, é por falta de a gente orar, por falta de a gente ler a Bíblia, por falta de a gente buscar mais a Deus, né? E estava comentando com o Juliano, né, domingo, né, sobre as improvisos, né, que a gente muitas vezes, a vinda de Jesus, como é que vai a vinda de Jesus? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então nos cultos eu aprendi isso, não estou cobrando ninguém me julgue por isso, eu vou falar aqui. Mas eu aprendi assim, né? Que a gente, todo culto, tem que vir preparado, que a gente nunca sabe. Então a gente o pastor pode nos pegar para ler uma palavra, pode pegar para nós fazer alguma coisa. Então isso é uma lição da vida de Jesus. A vida de Jesus ninguém sabe. Então como é que a gente tem que estar preparado? A gente vai para o trabalho, a gente tem que estar preparado em oração, buscar mais a Deus, porque a gente nunca sabe, nem a hora, nem o dia de nos voltar. E pelos acontecimentos, a gente vê, quem estuda um pouco, a gente estudou história aqui agora bastante, né? Quem prestou atenção para as lições que foram dadas, a vida de Jesus está cada vez mais perto. As promessas de Deus no Antigo Testamento estão se cumprindo, o que Jesus falou, tudo está se cumprindo, né? Está se afunilando, né? Então nós devemos não se distrair com as coisas do mundo, mas sim ir buscar as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos partir do céu. Nesse trimestre vimos então que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo no evangelho, na evangelização, no discipulado e no cuidado com as necessidades, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Mas, o que eu acabei de falar? Nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo, mais e mais e mais, para nós estar revestidos de poder. Muitas vezes vai evangelizar, por isso que eu falei para o Will esse dia, eu tenho um pouco, tipo assim, eu disse para ele que eu não tinha esse dom de evangelização, mas isso não é um dom, né? Isso é uma obrigação nossa, né? Depois que eu falei com o Milton que eu não ia ficar mesmo na reserva, né? Eu disse, não, mas isso aí não é reserva, nós todos temos que evangelizar. Aleluia. Todos nós temos que fazer isso, né? Porque, mas como é que nós vamos fazer isso? Muitas vezes a gente sai na rua e a gente pega alguma testemunha de Jeová, outras ali, eles dão um laço em nós, eles sabem mais de vida que nós, porque nós temos que estar revestidos do poder. Eles estudam, eles praticam o que eles creem. E nós que na verdade não praticamos, não estudamos.
como é que a gente vai evangelizar na rua, dizendo o amor de Deus, se nem você sabe o que é o amor de Deus? Se você não sabe o que tem na Bíblia, se você não sabe o que é o amor de Deus, se você não conhece a história da Bíblia, se você não conhece a história de Jesus, como é que vai poder evangelizar? Como é que vai chegar numa casa, uma pessoa, falar o amor de Deus? Então, e a sua vida, muitas vezes, tem que condizer, né, também com as atitudes. Muitas vezes a gente ganha pessoas, almas, só pelas nossas atitudes, só pela nossa vida aqui fora. Né? Se alguém quiser dizer alguma coisa, pode falar. Então, hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia com Deus. Então, dá para ver bem, né? Que o mundo hoje está em rebeldia, né? Não quer mais saber da palavra de Deus. Né? Então, tu vai falar agora sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Vamos ler? O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Marcos 16, do 10 ao 13. Então, imagina todos os discípulos que conviveram com Jesus, viram a promessa cumprir dele, viram os milagres, viram tudo que ele fez. E quando ele morreu, o mundo ficou triste. A gente morre alguém, um familiar, alguém perto, a gente fica triste, abatido. Mas a gente sabe que se está salvo em Cristo, vai para um lugar melhor. E os discípulos sabiam, né? Foi pregado para eles, Jesus ensinou a eles que ele ia morrer, ressuscitar, né? E eles, quando Jesus morreu, eles ficaram totalmente desanimados, isolados, porque eles não creram. Eles parece que esqueceram, do dia para a noite esqueceram tudo que Jesus fez. Então, isso acontece lá, aconteceu lá com os discípulos, e acontece hoje em dia, né? A gente pode ver isso também, né? Então, agora a gente vai ver a aparição de Jesus aos discípulos. Então, Jesus apareceu aos discípulos. Então, após haver ressuscitado, durante o clima da incredulidade, ao ficar incrédulo, e do minouamento dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos, e com medo dos líderes judeus, Jesus lhe disse: paz seja convosco. Imagina, muitas vezes a gente fica triste, adulto às vezes, né? E quer sair da igreja, quer fazer alguma coisa, e de repente Deus tem um encontro com Deus, Deus chega assim do teu lado, paz seja convosco. Imagina o choque que é esse mesmo. E a gente tem que estar alerta para isso. Né? Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Então, vê só, né? Que tristeza para Jesus isso, né? Ele morreu pelos discípulos, morreu por nós, e nós não, porque muitas vezes não acreditamos, né, que Ele pode fazer alguma coisa por nós. E a gente diz, né? Qualquer coisinha a gente pode. Jesus me prometeu isso, Deus me prometeu isso, prometeu aquilo, Ele está fazendo. Então a gente desanima, quer sair da igreja, quer fazer alguma coisa. Mas Ele é fiel para cumprir. Só está esperando você dar o primeiro passo. Aleluia. Ele não pode fazer nada sem você dar o primeiro passo. Você tem que fazer também o que lhe convém, que é dado por ti fazer. Né? E nem tem. O filho pródigo não fugiu, né? Ele teve que tomar uma atitude, né? Não tinha a dracma perdida da mulher que perdeu a dracma, ela vasculhou, ela foi, ela perdeu, ela foi e achou. Agora,
quando o filho pródigo saiu, não, ele se afastou de Deus, ele quis se afastar de Deus. Então ele teve que tomar uma decisão e voltar aos caminhos do Senhor, voltar para o Pai. Então às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Então o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais estão à disposição de todos que creem em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram enfermos. Atos 3, 6 ao 10, 5, 15, 16, Atos 8, 7 e 8. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Atos 16, 14, 15. Felipe curou muitos enfermos. Atos 8, 6 e 7. Desse modo, vários outros demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Atos 9, 34 a 42. Depois do 14, do 8 ao 10. Hoje, estou tendo uma experiência com essa lição, com o avivamento, que a gente é assim. Se a gente hoje perguntar para cada um de nós que estamos aqui, na cidade do Vale Real, todo mundo conhece o pastor Carlos, que é crente. Mas muitas vezes eles não sabem que eu sou crente, que o Milton é crente, que você é crente. Porque a gente não se mostra, a gente parece que tem medo, né? Nós tínhamos que sair, fazer grande missão, nós teríamos que ir atrás das pessoas, nós teríamos que falar para as pessoas, nós somos evangélicos, nós cremos no amor de Cristo, nós cremos no avivamento, e a gente não faz, a gente tem escondido. E eu falei na adoração, eu nunca me expus assim sobre botar um versículo, botar alguma coisa no status meu status, né? E agora, tipo, eu botei, eu vou dar lição e coisa. Aí os meus vizinhos, meus amigos, começaram a perguntar: mas tu é pastor? Tu é antigo, tu é pastor, não sei o quê? E tipo assim, qual a mentalidade das pessoas? Tu não pode falar o amor de Deus, tu não pode falar do amor de Deus, falar da ressurreição, falar de Jesus, que as pessoas acham que tu é pastor. E a primeira coisa que eles falam é coisa que não sabe, não tem fundamento. Então às vezes o cara fica, hoje fiquei até meio irritado assim, com os amigos aí, amigos assim, de colega de trabalho, tu virou pastor, não sei o quê, deu uma risadinha e tal, mas qual é, né? Tu sabe que eu era crente, né? Você sabia, né? Que eu era evangélico. Então as pessoas têm uma mente distorcida. Mas como é que nós vamos chegar nas pessoas com amor, com alegria, que nem eu falei antes, com gratidão tão grande de salvação, Deus deu para nós, para chegar e contar para as pessoas. A gente não consegue, é só buscando o Espírito Santo, só guardando o Espírito Santo. Está faltando isso em nós, está faltando hoje nas nossas vidas. E daí por isso que eu falei, quando a gente vai fazer a grande missão que Jesus deu para nós, a gente vai passar vergonha na rua. Porque a gente não sabe, muitas vezes, a palavra de Deus, não sabe se expressar. Então que nós vamos aprender mais. Aleluia, Jesus. Eu assim, agora depois do ABC, eu tive um despertamento assim espiritual. Primeiro amor, voltou mais forte. Aí eu comecei a pensar, quando eu comecei, eu vim para a igreja, comecei a seguir os caminhos do Senhor, eu me batizei, eu tinha um desejo de aprender de Deus. Eu fiz 4 anos de detalhe, fiz curso de ministério.
curso, de monte de curso, para que, não para mim ser pastor, como as pessoas falam, para mim aprender a verdade. As pessoas falam tanta coisa no Evangelho que não sabem, falam por falar, coisas que não sabem, né? Vocês não querem saber a verdade? Então, primeiro amor, né? Depois o cara aprende, aí o cara cai, né? Não lê mais a Bíblia, não ora, faz exame sem ler fazer um estudo, ler um livro, ler a própria Bíblia, né? De 2008 até 2012 eu li 5 vezes a Bíblia. Aí depois de 2012 até 2020 não li nenhuma. Então onde é que está isso aí? Não pode ser assim, né? Tem que ter um avivamento todos os dias na nossa vida. E agora voltou, já tipo, depois tive o CVC, uma crise, né? Tem que ter uma crise para ter um avivamento espiritual. Aí eu comecei a pensar no primeiro amor. Hoje as pessoas, quando vêm a Deus, vêm a receber Jesus, eu estou notando que nem o primeiro amor eles não estão sentindo. O que está acontecendo? Será que nós estamos falhando em oração? Deus não mudou. Como ele fazia antes, ele faz agora. O que está acontecendo hoje em dia? Será que nós não estamos orando mais? Será que nós não estamos pedindo oração, orando pelos nossos familiares, orando pelos nossos amigos, orando pela cidade, orando pelo país? Nós vamos ler depois, tem o John Knox. Ele orou pela cidade de. Foi. Que a nossa lá, nós temos que ver. Acho que era a Escócia. Ele disse: dá-me a resposta, senão morrerei. Olha o amor que ele tinha, mas ele buscou todo o coração, né? E hoje a gente não está buscando, a gente está pecando por isso, né? E eu percebi isso, aquele primeiro amor, aquele desejo. Comecei agora a voltar, e naquela época o curso que eu fiz, eu perdi um livro porque eu estava seguindo. Aí é tipo um avivamento que tinha em mim, parece que baixou, tipo, o fogo parece que foi lá nas brasas, não estava mais aquele fogo alto, primeiro amor. Aí eu perdi o diploma, eu fiz 4 anos de estudo, toda sexta-feira, 5 horas de estudo, todo dia. E não me importei com o diploma, não me importei com aquele livro de ter o certificado, né? Porque o ser humano é assim, né? Concluir. Ele tem que ter uma coisa, né? Eu concluí, eu estou aqui no certificado, fica a prova. Eu não me importei mais, porque o meu amor se esfriou. Hoje, agora, quando veio esse amor, eu disse, não. Agora eu voltei a estudar, escrevi no curso de bacharel de teologia, o pastor já fez, o pastor Lito já fez. Estou estudando peças de orações com os irmãos, que é um estudo bem difícil. E aí, tipo, eles pedem para tu ter um primeiro ensino médio em teologia, né? Médio, mas aí eu tenho, só que eu vou provar. Eu disse, não, eu vou atrás, eu vou conseguir esse e fui atrás, dias, fiquei semanas, ali até meses, atrás do site da Itália, até que consegui achar, e aí estou terminando ele agora. Então, tipo, aquele amor, primeiro amor, que hoje muitas pessoas não sentindo, que nós não devemos apagar esse amor. Nós devemos sempre ter esse primeiro amor, né? Para nós nunca deixar de servir a Deus. Então, o avivamento, o sinopse do primeiro tópico é a transformação dos discípulos após o investimento do poder. Então, eles se transformaram. Algumas pessoas, depois do Jesus morreu, eles receberam o Espírito Santo e foram bem mais animados. E a gente vê ali o documentário sobre Paulo e Silas, né? Foram poderosamente usados por Deus. Quando estavam na prisão, quem conhece a Bíblia, leu um pouco de Bíblia, sabe a história que Paulo muitas vezes ganhou mais almas para Jesus em prisão do que às vezes pregando assim, né? Mas por que acontecia isso? Por trás sempre tinha uma igreja orando. E hoje a igreja pega. A gente aprendeu nas nossas edições anteriores, Neemias, ele pedia perdão não só os pecados dele, mas pelo povo de Deus também. Pelo todo o povo. A gente não pede nem a misericórdia para os nossos irmãos, imagina o perdão. Isso fica uma reflexão. Então, ponto 2, avivamento da missão da igreja local. Amém, cara. O avivamento espiritual como consequência do Pentecostes produziu
viu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa. Mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Atos 5, 27, 29 e 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro dos quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão vivos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo se faz notório. Então a igreja avivada apresenta sinais que o Pentecostes está ativado em sua prática missionária. Hoje a gente vê aqui no Vale mesmo, não precisa nem ir longe. Quantas igrejas fecharam, estão fechando as portas? Quantas hoje a gente, qual igreja hoje está fazendo missão na rua? Nós estamos de vez em quando fazendo, mas eu não vejo outras pessoas indo nos bairros evangelizados, pegar o panfleto. Em Caxias, uma vez, era muito grande, a gente recebia panfleto nas ruas. Hoje não recebe mais. Não vê ninguém mais pregando o evangelho. Hoje parou tudo, né? O mundo voltou, mas a igreja parou. O mundo voltou todo, né? Na Europa, eu vi um testemunho, a gente comentou aqui na sessão, a Europa foi a maior estado no país missionário que teve um avivamento muito grande, anos atrás. E acabou. As pessoas, Deus abençoou tanto eles, que acabou sendo, desfaleceram na fé. Acabou o primeiro amor. E aí, os templos foram vendidos para bares, restaurantes, boates. Aí um cara chegou e disse assim: mas tem um versículo bíblico aqui na tua guarda. Bom, por que esse versículo bíblico? Não, aqui antes era uma igreja, era um culto, e hoje virou um bar de universidade. Então, imagina o que pode ter, o que ele levou. Hoje nós temos um avivamento no Brasil, mas nós não podemos parar de orar. Para não se tornar uma Europa, senão vai se tornar que nem se tornou a Europa, né? Ponto 2, avivamento Nas missões regionais. regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos 8, 1, 4 e o 14. Mateus 10, 23. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais, em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequenos portes, para evangelizarem, cumprindo a grande missão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos da liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Amém? Amém. Sinopse 2 diz: a igreja avivada demonstra que o Pentecostes está vivo em sua prática missionária. Ativo. Ativo. Avivamento e as missões
da terra. E ele ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Atos 11:19. A primeira igreja missionária, a igreja em Antioquia, já realizava as missões locais, ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos 11:20-21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos 13, do 1 ao 13. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Como eu falado antes, Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões. Uma vez eu tentei fazer, né, as viagens de Paulo, né, todo o mapa, ali tentei uma agenda TV do cantinho, ele tem e a gente fica pensando, estava pensando aqui agora assim, qual que é a pregação de Paulo? Quando ele chegava, o irmão se convertia, curas aconteciam, quantas coisas, né? Ele pregava, ia a pé. Né? Hoje nós temos condições, a gente não vai, né? Mas como eu falei antes, às vezes a gente não tem o que falar, porque não conhece a palavra, não conhece, não tem, como é que se diz? Argumento, não tem carisma, não tem uma pessoa íntima, não tem intimidade com o Espírito Santo, né? Não ora, não busca, né? Mas nós vamos buscar cada vez mais isso. Ponto 2: evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América para os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson e Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristão, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual conforme diz a palavra de Deus. Segunda Crônica 7,14. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Eu que disse isso, né? 5%. Então a gente aqui eu tenho sobre quem era o David, né? E o outro. Eu vou deixar os dois no ar da escolinha para quem quiser ler sobre eles. E uma coisa que me chamou a atenção: grandes missionários, grandes nomes, é tudo 1800, 1700. Cadê os missionários de 1900? A gente não conhece nenhum. Será que nossos filhos vão poder dizer quem foi? 1960, Billy Graham. Sim, Billy Graham. Nós tínhamos aqui um missionário, John Lumber, aqui na Assembleia de Deus de Caxias. Então, teve alguns nomes, tem, mas são poucos, né? E aí, nossos filhos, nossos netos, vão se lembrar de quem? No ano 2000, 2010. Pra cá já ficou bem. Tá complicado. De 2000 pra cá, Então, vê como está a decadência caindo. E as coisas estão se cumprindo. Deus falou, o esfriamento da igreja, o
Tiramento de muitos, né? Nós temos a falta de uma, não é de pastores, mas de uma liderança ministerial do pastor. Temos falta, não tem mais. Quase. Tem os grandes pastores, grandes lideranças no Brasil hoje, seria o Silas Malafaia, Samuel Câmara, né? Marcos Feliciano, tudo. Nem dá para seguir muito atrás. Nós foram tempo, né? Então, mas que eles possam vender o dia, né? A coisa errada, né? Salomão errou, Davi errou, todo mundo erra, né? A gente não pode julgar, né? Talvez Deus, não. Se às vezes pode se arrepender, né? Deus vai, né? Vai ter com eles, o problema deles. Eles com Deus, eles estão fazendo alguma coisa errada. Ponto 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o imperativo de Jesus que levou os seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar dos pastores, líderes e dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra entre mim. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Fazendo gravar as orações de Abacuque. É tão grandiosa a história de Abacuque que a gente vê ali um livro pequeno, é bem bom de ler ele. Se quiser ter Deus em casa, já pode acessar. Sinótico ponto 3 diz: o avivamento é crucial para levar o Evangelho até os confins da terra. É o que nós estamos tentando fazer aqui, um avivamento. Mas às vezes parece que eu faço que em vez de o pessoal se avivar, está decaindo. Mas que nós temos misericórdia, né? E temos orado um pelos outros. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm um amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, a demonstração de avivamento espiritual, como a manifestação dos dons do Espírito Santo e fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler o último coisinha aqui. Então, você tem buscado mais o Espírito Santo para exercer essa grande comissão? Tem investido tempo, esforço no cumprimento da principal missão deixada pela igreja? Essa é uma pergunta e uma reflexão para hoje. Nós temos buscado mais. Eu estava em casa ali, era bem mais fácil de funcionava mais, buscava mais, né? Não trabalhava. Agora fica florido. Por isso que ele disse, com esforço, porque nós vamos se esforçar. Não chegar em casa, levantar meia hora mais cedo, continuar orando, buscando, lendo, sobrar um tempinho, em vez de ficar com a mente voando aí para coisas ruins. Vamos buscar mais a Deus, orar, buscar ler mais a palavra. Com certeza Deus vai nos abençoar. É isso que eu tenho que passar para os irmãos. Espero que, com certeza, os que estão aqui hoje vão sair mais abençoados. Com certeza Deus está vendo o esforço de vocês e querem aprender mais. E vocês querem guardar a palavra no coração de vocês para não pecar contra Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa uma missão bem importante, né? Bem naquilo que a gente está pregando, naquilo que a gente está procurando viver, né? Que é sobre avivamento, né? Para missões. Né? Avivamento, missões, aqui fala sobre missões transcultural, né? Avivamento
e a missão da igreja. Levar o evangelho, né? Toda criatura, né? Cumprir o ídolo do Senhor, né? O crente que está avivado, ele não tem ânimo nenhum, né, irmão? Na realidade, quando Daniel falava aqui sobre. A gente fala muito sobre a Inglaterra, sobre o velho continente, sobre a Europa, né? Mas na realidade, nós observamos um grande esfriamento também, já nos dias de hoje, no Brasil, né? Nós temos caminhando com um esfriamento espiritual, né? É a apostasia, as pessoas já não creem mais, né? Se creem em qualquer coisa, menos no Evangelho, né? Talvez até por culpa nossa, de repente, né? Possam achar que os crentes não dão um bom testemunho, o pastor não dá um bom testemunho. Na realidade, né? A realidade que nós estamos vivendo, é mais fácil cacetear o pastor muitas vezes, né? Qualquer oportunidade, o pastor, né? Cacetear ele, do que nós nos despertarmos, realmente buscarmos, né, o Evangelho. Falava ali em 5% da cidade. Irmãos, quanto seria 5% do Vale Real? Quantos nós temos aqui? Qual é a população do Vale Real? O que eu sei, a média, em torno de 6 mil pessoas. Vai, Maquete. 6.500. Daria 10% daria 750 pessoas, né? Não, menos. 10%. 65 pessoas. Não, 6 mil. 6 mil. 6 mil. Não, 6 mil. 6.500. 5% das 325 pessoas. 325. Me diz qual é. Se nós juntarmos toda a população cristã, irmão, eu junto todas as igrejas pentecostais aqui, evangélicas, nós não temos 100 pessoas. Nem dá 5%. Não dá nem 5%. Nós temos menos muçulmanos, nós temos talvez com 2%. 1% nós temos de crente, né? Fora os enrostidos. E nós temos aqui dentro, né? Se diz cristão, né? Então, veja que, né, se nós olharmos para dentro de nós, a coisa está feia, a coisa está difícil. Está difícil. Nós, irmãos, estávamos pensando, eu já estou pregando o Evangelho aqui desde 2010, irmão. Desde 2010. Nós já estamos em 2023. São 13 anos pregando o Evangelho. 13 anos. Desde a passagem da época da Assembleia de Deus, né, da Dona Oliveira, até Venâncio. São 13 anos. Né? Então, às vezes parece que o inimigo quer nos colocar como fracassados, né? Mas eu creio que não. Se você olhar as paredes dessas fotografias, tem muita gente que já passou por aqui e foi embora. Né? Tem pessoas até fora do país já. Ou pessoas que eu bati aqui, hoje estão lá nos Estados Unidos, né? Estão lá no Uruguai, mas pessoas que passaram pela porta da igreja, né? Então, nós não podemos, às vezes, olhar assim, o nosso olhar as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Pô, nós temos entre tão pouco, mas muitos já passaram, né? Conhecer o Evangelho, foi a forma que Deus levou ele a conhecer o Evangelho. Né? Façamos a nossa parte, naquele dia lá nós vamos ter surpresa, né? Amém. Vamos ter surpresa. Deus quiser, né? Deus quiser, né? Eu falo que no final da carreira aí a gente tenha êxito, né? Pleno êxito, gozo, alegria, né? Dizer que contribuímos para que o reino do Senhor se expandisse. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então, nosso próximo culto agora é quinta-feira.
culto do círculo de oração, culto das mulheres, né? Culto do círculo de oração, vamos estar todos aqui, em nome de Jesus, que a gente puder estar, né? E domingo pela parte da manhã, domingo nosso culto da família aí, né? Culto da família, culto domingo pela parte da manhã. Amém? Amém. Então eu creio que teremos os anúncios, né? Mais algum anúncio? Sábado, né? Vai ter da juventude. Reunião da juventude às 19h30, né? 19h30. A gente vai estar reunido aí. Então, jovens, né? Jovens avante, né? Jovens avante, vem, participe, né? Participe do culto. 100 anos para baixo não dá para vir, né? Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, que as suas palavras possam ficar gravadas no nosso coração, que tu possa despertar a tua igreja, Pai, e que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado através das nossas vidas. Nós pedimos a tua graça, Senhor, para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, derrama, Pai, do teu bálsamo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, Deus, que a graça de Jesus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. seja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente, Mais um crente. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos despedidos e até quinta-feira, se o Senhor Jesus voltar. Amém?